Olá pessoal, para ver essa videoaula, né, sobre equação do segundo grau, certo? Para ajudar, né, a entender como calcular, certo? As raízes de uma equação do segundo grau, beleza? Eu preparei, né, uma videoaula bem passo a passo para a gente entender todo o processo, certo? De como encontrar as raízes, né? As duas raízes de uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, resolvendo através da fórmula de Bhaskara, ok? Então, vou ler uma aula bem simples, bem objetiva, que você possa entender todas as etapas da resolução de uma equação do segundo grau, ok? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Ok? Então, só relembrando, né, qual é a fórmula de Bhaskara. Dentro da fórmula de Bhaskara existe o delta, certo? E aí eu comecei colocando a fórmula do delta, que é esse triângulozinho aí, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E logo abaixo tem a fórmula principal, que é a fórmula de Bhaskara, que nada mais é do que x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Isso é a famosa fórmula de Bhaskara, ou alguns livros, né, como alguns livros trazem, fórmula resolutiva, beleza? Então, né, peguei um exemplo bem simples, vamos ver o nosso exemplo aí. Determine as raízes, né, da equação, né, de x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Okay? Então, nós temos uma equação, né, do segundo grau aí e queremos saber quais são as raízes dela. E aí eu montei um passo a passo, né, de uma maneira bem clara para você entender qual é o processo, né, que nós podemos fazer para calcular as raízes da equação. Então aí eu tenho a equação, ok? E qual é o primeiro passo? Né? O que eu tenho que fazer para começar o cálculo, né, dessas raízes? Muito simples. Primeiro eu vou fazer o que? Calcular os coeficientes. Né? Lembrando que o coeficiente A é quem está ao lado do x quadrado, beleza? Coeficiente B é o número que está ao lado do x. E o coeficiente C é o número que está sozinho. Professor, eu vejo que ao lado do x quadrado não tem ninguém. Toda vida que acontecer isso, eu vou imaginar o número 1. Beleza? Então, nesse caso aí, o coeficiente A, certo? Coeficiente A vai ser 1. Coeficiente B, menos 5. E o coeficiente C, 6. Ok? Então, isso é o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau. Segundo passo é justamente calcular o valor de delta, que nós vimos a fórmula anteriormente. Ok? Então, vamos só relembrar a fórmula do delta. Aí está. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Então, sabendo já, né, nós sabemos quem é o B, quem é o A, quem é o C. Então, é só substituir, né, na fórmula do delta e, né, saber quem é o valor do delta. Então, aí nós temos, né, delta igual, o B eu sei que é menos 5. Como na fórmula está B ao quadrado, fica menos 5 ao quadrado. É menos 4 vezes A, né, que eu sei que é 1, então fica vezes 1, vezes o C, que é 6, e aí está. Prosseguindo, delta igual menos 5 ao quadrado, nada mais é do que menos 5 vezes menos 5. Fazendo o jogo de sinais, né, menos com menos mais, e 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 ao quadrado dá 25, menos, e aí eu faço, né, a conta 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. E para calcular o valor de delta, chegamos a 25 menos 24,
delta é igual a 1, ok? Então isso é o segundo passo, beleza? Prosseguindo, nós vamos chegar, né, no terceiro e último passo, beleza? Que quer dizer o que? Terceiro e último passo é justamente a fórmula, né, usar a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos relembrar quem é a fórmula de Bhaskara. Aí está, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ora, professor, eu já tenho b, já tenho a, já tenho c, tenho delta, então é só substituir e encontrar as raízes, né, dessa equação. Então vamos lá, substituindo x igual, tem um menos da fórmula e o b é menos 5, por isso eu tenho que colocar um parênteses. Então fica menos, abre parênteses, menos 5, fecha parênteses, mais ou menos da fórmula, raiz de delta. Só que eu já estou substituindo e eu sei que o delta é 1. Então coloco raiz de 1. Tudo isso sobre 2 vezes a. Mas eu sei que o a é 1, então fica 2 vezes 1. Beleza? Então, prosseguindo, aí eu vou fazer o jogo de sinais, né? Menos com menos mais. Então fica 5. Mais ou menos, quanto é raiz de 1? Raiz quadrada de 1? 1. Porque 1 vezes 1, 1. Sobre 2 vezes 1, que eu sei que é 2. Ok? Então, partindo daqui, eu sei que eu tenho x igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. E eu sei que uma equação do segundo grau possui duas raízes, ok? Relembrando, né? Se o delta for maior que zero, possui duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, ele não possui raiz real, ok? Lembrando que esse terceiro caso, quando ele é negativo, nós vamos ver no terceiro ano do ensino médio, beleza? Então, prosseguindo, depois daí, né, eu vou pegar o x' ou x1, certo? Tem duas raízes. A primeira raiz, né, eu chamo de x' ou x1. Tem o mais ou menos, eu vou usar o sinal de positivo. E o x2 ou x2', eu vou usar o sinal de negativo. Então, o x', eu vou usar o sinal de positivo, vai ficar 5 mais 1, certo? 6 dividido por 2, dá quanto? 3, né? Ok? Pronto. E agora o x, duas linhas. Se eu usei do x' ou x1, a primeira raiz, eu usei o positivo. Na segunda raiz eu vou usar o sinal de negativo. Então fica 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2, ok? Então aí eu tenho as duas raízes da equação do segundo grau, certo? Do exemplo. Espero ter ajudado, abração a todos e até a próxima aula.